Olá, eu sou o Alisson Pablo e o meu plano de trabalho versa sobre os aspectos clínicos e neuroradiológicos das malformações congênitas da fossa posterior, sob a orientação do professor Juliano da Paz. Essas malformações ocorrem durante o desenvolvimento embrionário humano e o diagnóstico pode ser feito nos períodos pré e pós-natal. E elas acometem algumas estruturas, como a ponte, o bulbo, o quarto ventrículo e o cerebelo. Muitas vezes, devido aos critérios e termos utilizados, elas representam um importante desafio diagnóstico. Portanto, em nosso trabalho, optamos por uma abordagem morfológica, porque julgamos ser a mais didática. Nesse sentido, tais malformações podem ser subdivididas em císticas, quando ocorre uma anormalidade licórica na fossa posterior, e não císticas, quando isso não acontece. E aqui temos exemplos das principais que abordamos em nosso trabalho. Em linhas gerais, nós nos propusemos a observar tais malformações por meio de uma visão integrada entre a neuroanatomia, a neuroradiologia e a semiologia neurológica. Inicialmente foi feita uma ampla prospecção de artigos na literatura médica, seguida de capacitações internas e reuniões trimestrais. Ademais, fizemos uma correlação clínico-radiológica por meio de exames próprios de neuroimagem e também com ilustrações autorais. E tudo isso resultou na confecção de um guia ilustrado, que contou com fluxogramas, tabelas e painéis ricos de neuroimagem. Aqui, como resultados, temos duas tabelas iniciais, a da esquerda, com as malformações císticas da fossa posterior e a da direita com malformações não císticas. Nas duas situações, tivemos o cuidado de resumir de maneira bastante didática os principais aspectos clínicos de neuroimagem de cada uma dessas malformações. Em seguida, elaboramos um fluxograma em que expusemos um algoritmo para facilitar o diagnóstico diferencial das malformações císticas da fossa posterior. Nesse sentido, o ponto de partida é saber se há ou não uma dilatação do quarto ventrículo. E, em seguida, devemos observar os demais componentes da fossa posterior, como eles se comportam. Juntando a pergunta inicial com a pergunta de segmento, podemos fechar de maneira bem direta o diagnóstico. Por exemplo, no primeiro caminho, mais à esquerda, havendo uma dilatação cística do quarto ventrículo, vermes e hemisférios cerebelares anormais, tórcula elevada e fossa posterior alargada, isso nos leva ao diagnóstico da malformação de Dandy-Walker. E esse raciocínio pode ser estendido para os demais casos. A partir daqui, eles apresentam o nosso painel de neuroimagem e de antemão destaco que, embora não sejam condições comuns na prática médica, nós conseguimos reunir os principais protótipos de cada malformação em nosso trabalho. Inicialmente, malformações císticas, aqui a malformação de Dandy-Walker e o cisto da bolsa de Blake. No Dandy-Walker, mais à esquerda, nós temos em A uma ilustração autoral e na sequência B, por exemplo, de ressonância magnética, podemos perceber o quarto ventrículo alargado, o verme cerebelar hipoplásico e a tórcula elevada. Na sequência, ainda abordando as malformações císticas, lhes apresento como exemplo a mega cisterna magna, no canto superior esquerdo. Percebemos aqui uma fossa posterior bem alargada devido à anomalia licórica. E por fim, no último painel, as malformações não císticas. Eu destaco a síndrome de Joubert, em que percebemos aqui na sequência B, canto superior esquerdo, o clássico sinal do dente molar, que é bem típico dessa malformação. Finalmente, percebemos que a abordagem dessas malformações é bastante ampla, e o diagnóstico acurado depende essencialmente de uma correlação clínica e radiológica. E tudo isso vai ao encontro da nossa proposta do Neuroguias, que é abordar de forma integrada aspectos neuroanatômicos, neuroradiológicos e semiologia neurológica, tendo em vista que isso demonstrou ser um recurso didático muito eficiente. Nosso guia ilustrado culminou na redação de um artigo científico que foi submetido ao periódico Neuropediatrics e atualmente se encontra em fase de revisão, e também nos forneceu um trabalho que foi exposto ano passado em São Paulo, no Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil. Nossas referências, e agradeço finalmente ao meu orientador, o professor Juliano, por todo o suporte fornecido ao longo do plano de trabalho, e também ao Dr. Marcelo Aragão, da Escola Paulista de Medicina, que gentilmente nos forneceu alguns exames de neuroimagem para compor nosso guia ilustrado. Muito obrigado.